Os efeitos da inflação. A inflação é um tema recorrente e muitas vezes preocupante no dia a dia das pessoas. Ela afeta não apenas os preços dos produtos e serviços, mas também o poder de compra, os investimentos e a economia como um todo. Apesar de ser um fenômeno amplamente discutido, seus impactos podem ser mais profundos e complexos do que se imagina, influenciando diretamente o planejamento financeiro e a qualidade de vida. Neste conteúdo, vamos explorar os principais efeitos da inflação, desde os mais perceptíveis, como o aumento no custo de vida, até os menos óbvios, como as mudanças nos hábitos de consumo e nas decisões de investimento. Você entenderá como a inflação corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo, impactando salários, poupanças e até mesmo o preço de ativos financeiros. Além disso, abordaremos a importância de compreender e se proteger contra esse fenômeno, estratégias de como investir em ativos que acompanham ou superam a inflação e revisar periodicamente o planejamento financeiro são cruciais para amenizar seus impactos. Meu objetivo é descomplicar o tema e mostrar como é possível amenizar um pouco os efeitos da inflação com conhecimento e estratégias práticas. Fique no vídeo até o final e descubra como proteger seu patrimônio e manter sua estabilidade financeira em cenários desafiadores. Mas afinal, o que é inflação? Em termos simples, a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia. Ela não é um aumento pontual ou localizado. Para ser considerada inflação, o crescimento precisa ser persistente e impactar diversos setores. A inflação é um fenômeno econômico que acompanha a humanidade há séculos, desde o surgimento das primeiras moedas até os dias de hoje. Ela tem sido um dos principais fatores a influenciar economias, governos e a vida das pessoas. Embora muitas vezes seja percebido apenas como um aumento de preços no supermercado ou na conta de energia, seus efeitos são muito mais profundos e complexos, podendo alterar a forma como planejamos nosso futuro financeiro e até mesmo como vivemos o presente. Um ponto crucial para entender é que a inflação não reduz o valor nominal do dinheiro, mas sim o seu poder de compra. Em outras palavras, ela faz com que você consiga comprar menos com o mesmo montante de dinheiro ao longo do tempo. À medida que os preços sobem, o salário ou a renda fixa que você recebe perde valor relativo. Se a inflação cresce mais rápido do que seu aumento salarial, você sente diretamente o peso no seu bolso. Com o aumento dos preços, as pessoas tendem a ajustar seus hábitos de consumo. Isso pode significar optar por marcas mais baratas, reduzir o consumo de itens não essenciais ou até mesmo adiar compras importantes. Manter dinheiro parado em contas correntes ou poupanças tradicionais pode ser desvantajoso em tempos de alta inflação. Se o rendimento desses investimentos não acompanhar a taxa inflacionária, o dinheiro perde valor real, mesmo que aparentemente ele esteja crescendo. Em muitos casos, salários, contrato de aluguel, por exemplo, possuem cláusulas de reajuste baseadas na inflação. Esses reajustes nem sempre conseguem compensar integralmente o aumento dos preços, causando perdas financeiras. Além de afetar as finanças pessoais, a inflação impacta diretamente a economia de um país, podendo causar desalinhamento entre preços de bens e serviços. Isso dificulta a comparação de valores e pode prejudicar tanto consumidores quanto empresários, que perdem referências claras de custos e lucros. Empresas e investidores podem ficar menos propensos a investir em projetos de longo prazo em períodos de alta inflação, devido à incerteza econômica. Além disso, em economias onde a inflação está descontrolada, os produtos nacionais tendem a ficar mais caros, reduzindo a competitividade no mercado externo e agravando déficits comerciais. Bom, e quando o assunto é investimentos, como a inflação afeta? Investir em tempos de inflação alta requer uma atenção especial, pois diferentes ativos reagem de formas distintas a esse fenômeno. Alguns investimentos de renda fixa, como poupança, podem oferecer retornos que não superam a inflação. Isso significa que, embora o valor nominal cresça, o poder de compra desse dinheiro investido pode sim diminuir. Porém, uma alternativa interessante são os títulos de tesouro direto atrelados ao IPCA. Esses títulos oferecem uma rentabilidade composta por uma taxa fixa mais a variação do IPCA, garantindo que o investidor sempre tenha um retorno real acima da inflação. Portanto, independentemente da alta dos preços, o investimento manterá seu poder de compra e ainda proporcionará um ganho adicional. Esses títulos são opções para investidores que buscam segurança e proteção contra a corrosão do dinheiro ao longo do tempo. Além disso, são ativos de baixo risco, pois são garantidos pelo governo federal. E caso você não saiba o que é o IPCA, ele é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Basicamente, o principal indicador de inflação no Brasil. Ele mede a variação dos preços de um conjunto de produtos e serviços que fazem parte do dia a dia das famílias, como alimentação, transporte, saúde, moradia e educação.
Já os investimentos em ações, a história é um pouquinho diferente. Isso porque muitas empresas conseguem repassar os aumentos dos preços para seus produtos e serviços, mantendo ou até mesmo ampliando suas margens de lucro. Portanto, ao investir em ações de empresas que conseguem se beneficiar da inflação, o investidor pode proteger seu patrimônio e até obter ganhos reais. Mas é importante ter em mente que, embora o mercado de ações pode sim ser um bom mecanismo contra a inflação, ele também apresenta muita volatilidade. Nem todas as empresas conseguem lidar bem com os aumentos dos custos ou com as mudanças nos hábitos de consumo provocados pela inflação. Por isso, uma análise cuidadosa das empresas e a diversificação são fundamentais. Invista sempre com responsabilidade, afinal de contas, o seu dinheiro é valioso. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. Durante o Império Romano, a desvalorização das moedas foi uma das primeiras manifestações conhecida como a inflação. O governo reduziu a quantidade de metais preciosos nas moedas, o que gerou o aumento de preços e instabilidade econômica. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou um dos casos mais extremos de hiperinflação. Em 1923, o marco alemão perdeu tanto valor que as pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar itens básicos. O Brasil também já sofreu com a inflação. Foram décadas de inflação alta antes do Plano Real, implementado em 1994. A inflação mensal chegou a superar 80% em alguns momentos, corroendo o poder de compra da população de forma devastadora. Outro tópico muito importante é o de revisar o planejamento financeiro regularmente. Em períodos de alta inflação, é importante ajustar seu orçamento, considerando os impactos no custo de vida e nas prioridades financeiras. Identificar gastos supérfluos, encontrar oportunidades de economia e realocar recursos para áreas prioritárias são essenciais nesses momentos. Entender como a inflação funciona e afeta a economia ajuda a tomar decisões inteligentes. Quanto mais preparado você estiver, melhores serão suas estratégias para proteger seu patrimônio. Embora a inflação seja frequentemente vista como algo negativo, é importante entender que uma inflação moderada pode ser benéfica para a economia. Quando controlada, ela incentiva o consumo e o investimento, evitando que o dinheiro fique parado sem circular. Se os preços permanecem completamente estáveis ou caíssem ao longo do tempo, muitas pessoas poderiam postergar compras e investimentos, esperando preços ainda mais baixos no futuro, o que poderia desacelerar a economia. Por outro lado, a deflação, que é a queda generalizada e prolongada dos preços, pode ser ainda mais prejudicial do que uma inflação alta. Em um cenário de deflação, consumidores e empresas reduzem drasticamente seus gastos, já que a expectativa é de que os preços continuarão caindo. Isso leva a uma redução de produção, aumento do desemprego e uma desaceleração do crescimento econômico, tornando difícil a recuperação. O exemplo histórico desse fenômeno foi a Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos, quando a deflação agravou a crise econômica. Para evitar esses extremos, os bancos centrais ao redor do mundo, incluindo o Banco Central do Brasil, trabalham para manter a inflação em um nível saudável. Para isso, utilizam políticas monetárias, sendo a principal delas o ajuste de taxa de juros. Quando a inflação está alta, os juros são elevados para desestimular o consumo e reduzir a circulação de dinheiro. Quando a inflação está baixa ou há risco de deflação, os juros podem ser reduzidos para incentivar empréstimos, investimentos e aquecer a economia. Esse equilíbrio é fundamental para garantir um ambiente econômico estável, favorecendo o crescimento sustentável e a manutenção do poder de compra da população. Agora, me tira uma dúvida. Quando a inflação começa a subir, qual é o primeiro lugar onde você sente o impacto no seu dia a dia? É no supermercado, na conta de luz, abastecendo o carro? Me diz aqui nos comentários. A inflação é um fenômeno inevitável e presente em qualquer economia, mas compreender seus impactos é essencial para proteger seu patrimônio e tomar decisões financeiras inteligentes, desde os preços no supermercado até os investimentos. Ela afeta diretamente o nosso dia a dia, tornando ainda mais importante saber como se proteger e até mesmo aproveitar oportunidades que surgem. Investir em ativos que acompanham ou superam a inflação, como ações, títulos indexados ao IPCA e imóveis, pode ser uma estratégia eficiente para manter o poder de compra no longo prazo. Além disso, um bom planejamento financeiro e ajustes regulares no orçamento ajudam a enfrentar períodos de alta inflação com mais tranquilidade e segurança.
Mas será que a inflação é o único desafio que um país enfrenta para se tornar uma potência econômica? O Brasil, por exemplo, apesar dos altos e baixos, conseguiu se tornar a maior economia da América Latina. Quer descobrir o que fez o país alcançar essa posição? Assista o vídeo Como o Brasil se tornou a maior economia da América Latina e entenda como nos tornamos uma potência econômica absoluta aqui na região.